Shalom, shalom, meus queridos e amados irmãos. Eu me chamo Dayana e eu sou filha amada de Deus. Eu faço parte do ministério Tropa de Elite de Jesus. Hoje eu vim aqui trazer o que o Espírito Santo de Deus comunicou ao meu coração. Para você que está assistindo essa ministração pelo canal do YouTube, eu te convido a vir participar ao vivo aqui conosco pela plataforma Zoom. Na descrição desse vídeo tem um link e você pode clicar e vir fazer parte junto conosco. Isso porque depois da reunião, dessa gravação que você está assistindo, nós costumamos conversar sobre a palavra que foi ministrada e muitas porções são liberadas por Deus nesse momento. Então, clica no link e vem congregar conosco. Amém? Glória a Deus? Então, queridos, tem algum tempo que o Espírito Santo de Deus está ministrando o meu coração sobre a mesa que cura. Diante de todas as coisas que o Senhor tem falado e de tantos banquetes que o Senhor Jesus tem servido aqui nesse lugar, glória a Deus. Eu peço que você imagine que estamos sentados em uma cadeira que está acostada em uma grande mesa. Nessa mesa, há tudo o que existe para um jantar: os pratos, os copos, os talheres, os guardanapos e todas as comidas que estão sendo servidas estão sobre essa mesa. Banquetes maravilhosos estão sendo servidos para todos nós aqui dessa sala. Nessa mesa existem muitos pratos cheios de comidas nutritivas e saborosas. Comida que realmente alimenta. Sabe, algo que você come e fica satisfeito? Então, não é uma comida fraca, não. Não é algo que você come e logo já está com fome novamente, porque não sustentou. É algo servido com bastante nutrientes, a ponto de te deixar completamente satisfeito. Acostado a esta mesa, não podem estar pessoas que não estão preparadas para a digestão, porque são alimentos sólidos. E alguém que não tem dentes para mastigar poderia se afogar. Ou quem não tem a sua formação pronta para digerir poderia não fazer digestão. E por que precisamos nos alimentar bem, irmãos? Porque haverá um tempo em que, se não estivermos bem alimentados, não suportaremos. Se não estivermos bem alimentados, não poderemos ficar de pé. Se não estivermos bem alimentados, nós não conseguimos caminhar. Queridos, existem muitos alimentos sendo servidos e muitos até parecem nutritivos. Pela aparência, até dá vontade de comer, mas é apenas aparência. Quando comemos, parece que está tudo bem, mas depois nos dá uma fome rapidamente novamente. Outros alimentos têm até um cheiro muito agradável, parece muito saboroso e acabamos comendo, mas depois acabamos passando mal. E para nos recuperarmos desta má digestão é realmente muito difícil. A qualidade do alimento que estamos ingerindo importa e é preciso vigiarmos o que está nos alimentando. Importa tanto do que nós estamos nos alimentando que poderá comprometer a quem nós estamos alimentando. Lembre que, ainda que estejamos sendo servidos todos os dias pelo nosso amado Jesus Cristo, nós também somos usados por Ele para servir outras pessoas. Essa mesa que falei é uma mesa cuidadosamente preparada desde a fundação do mundo para nós estarmos. Os alimentos que foram preparados custaram tudo para Jesus Cristo. Ele se entregou completamente por cada uma de nós,
para que nós estivéssemos aqui, para que nós tivéssemos vida, para que você e eu pudéssemos nos acostar a esta mesa. Os nossos irmãos também tiveram que morrer. Essa comida que hoje nos alimenta não tem misturas e nenhum elemento pode ser modificado. A base desse alimento é uma só, a palavra de Deus. Nessa comida, a receita, irmãos, não pode ser alterada, porque se você colocar um elemento a mais, pode comprometer a subsistência de todos aqueles que dela se alimentam. Você não pode colocar nenhum tempero e acrescentar ou tirar algum elemento, porque compromete o quanto você será nutrido. Neste banquete, queridos, existe tudo o que precisamos. E deixar de mastigar algum alimento, porque talvez a gente não queira fazer algum esforço, também pode comprometer a nossa saúde. Quando sentamos nesse lugar, temos o privilégio de sermos alimentados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E Ele conta comigo e com você para alimentarmos outras pessoas. Então, hoje nós vamos falar de mesa. Sim, hoje nós vamos falar de mesa. Vemos muitos relatos na Bíblia de acontecimentos à mesa, não é mesmo? O primeiro relato de mesa na Bíblia está em Êxodo 25:30, aonde é mencionado o pão da proposição, que eram colocados sobre a mesa no tabernáculo. Sobre essa mesa eram colocados 12 pães, e esses pães representavam as 12 tribos de Israel. A mesa representa o sinal da presença de Deus e a comunhão com Ele. Desde a mesa dos sacrifícios no tabernáculo, na última ceia de Jesus, e quando o Senhor partilhou o pão na mesa daqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, a mesa vem sendo um lugar de comunhão e de reconciliação. Em Êxodo 25, dos versículos 23 até o 30, nós vemos que a mesa não era de qualquer jeito. Olha o que o Senhor disse. Faça uma mesa de madeira de acácia com 2 côvados de comprimento por 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao redor. Faça também ao redor de uma borda com uma largura de 1 palmo e uma moldura de ouro para esta borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as aos 4 cantos dela, onde estão os 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda, a fim de que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas da madeira de acácia, revestidas de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça os seus pratos e os recipientes de ouro puro, como também os seus jarros e as tigelas nas quais se derramaram as ofertas de bebida. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Então, o Senhor determinou como deveria ser essa mesa, qual o tipo da madeira que deveria ser construída. O Senhor determinou quais os recipientes que receberiam as ofertas e como deveria estar revestida. O Senhor ordenou a Moisés para que fizesse a mesa como ele queria que fosse feito. A mesa foi colocada ao lado norte, do lado de fora da cortina, e sobre ela os pães eram oferecidos a Deus, o Senhor, como ele havia ordenado. Isso está em Êxodo 20, 22 e 23. Essa mesa foi colocada na frente da Arca da Aliança, e em cima desta mesa sempre estavam, então, os pães sagrados oferecidos a Deus. Sobre o pão, o Senhor orientou a Moisés em Levítico 24, 5 até o 9. 12 pães, cada um pesando 2 quilos, deverão ser feitos da melhor farinha e posto à mesa de ouro puro que fica na presença de Deus, o Senhor.
Os pães deverão ser arrumados em 2 pilhas, 6 pães em cada pilha. Em cima das 2 pilhas será colocado incenso puro, para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Todos os sábados, para sempre, o grande sacerdote colocará os pães em ordem na mesa, na presença de Deus, o Senhor. Esses pães representam a aliança eterna dos israelitas com o Senhor e pertencerão para sempre aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Os pães são muito sagrados, pois são uma oferta de alimento dada ao Senhor. Por isso, os sacerdotes os comerão no lugar sagrado. Aqui, o Senhor nos mostra que ele determina quem deve se alimentar. O Senhor nos mostra quantos pães têm que ser oferecidos e como os pães devem ser colocados à mesa. Ele determina também qual o dia que deve ser colocado. O Senhor é quem escolhe as ofertas, como ele deseja que seja colocada e a forma como ela será colocada, e tudo deve ser obedecido fielmente por todos nós. Mas quem fazia esses pães? Em 1 Crônicas 9:32 está escrito que, dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que são postos sobre a mesa todo o sábado. Então, diante de tudo isso que foi dito, nós concluímos que o nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. E ele determina como deve acontecer o culto, como os elementos devem ser preparados, como devem ser posicionados à mesa. O Senhor, ele determinou todas as coisas e deu todas as ordens de como elas devem ser realizadas. Agora, o Senhor me fez refletir que, ainda que estejamos sendo servidos todos os dias pelo nosso amado Jesus Cristo, nós também somos usados por Ele para servir outras pessoas. O nosso Pai é soberano e todo-poderoso. E Ele poderia fazer todas as coisas sozinho, mas Ele escolheu usar a sua criação para fazer. Ele escolheu usar a sua criação para ser participante da sua obra. Observe que, assim como é feito no pão da proposição, o Senhor continua fazendo. Isso porque Ele é imutável. Percebemos, ao ler as Escrituras Sagradas, o quanto o Senhor deseja que sejamos participantes da sua obra. Vemos em muitos milagres do nosso amado Jesus Cristo nos ensinando sobre a necessidade do material para a multiplicação. O Senhor usa os elementos para realizar o culto, mas também usa para fazer os seus milagres. Quando nós vemos os milagres da multiplicação dos pães e dos peixes, em João 6, do 5 ao 13, nós percebemos o quanto o Senhor desejou que o seu povo fosse participante. Porque ele poderia ter feito tudo sem a participação do menino. Mas ele decidiu que ele trouxesse os elementos. E a partir daqueles elementos, o Senhor realizou a multiplicação. Vemos aqui, irmãos, o quanto o nosso Senhor deseja que sejamos participantes da sua obra e o quanto ele deseja a nossa entrega. Da mesma forma aconteceu no milagre da multiplicação que o profeta Eliseu realizou com aquela viúva. Havia uma dívida e os 2 filhos daquela viúva seriam levados como escravos. Então o profeta poderia fazer surgir o dinheiro para aquela mulher fazer o pagamento da dívida do seu marido. Ele podia. Mas o que ele fez naquela ocasião? Ele perguntou para a mulher o que ela tinha em casa e a partir daquilo que a mulher entregou, daquele material, que era a vasilha de azeite e também as vasilhas emprestadas dos vizinhos, que Eliseu encheu as vasilhas de azeite. Foi ele que solicitou para que elas entregassem e eles entregaram. Então veja que houve a participação aí da mulher e também de todos os vizinhos para aquele milagre acontecer. Então a mulher pôde pagar a dívida e ainda viver do que sobrou. Se você quiser,
ler sobre essa passagem está em 2 Reis 4, os versículos é do 1 ao 7. Então, queridos, o Senhor, ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. Ele poderia fazer surgir os pães e os peixes, ele poderia fazer surgir aí milhares e milhares de litros de azeite, sem as vasilhas e sem o peixe e o pão que o menino trouxe. Mas ele escolheu usar a vida e a matéria, a sua criação, para realizar a multiplicação. O Senhor, o nosso Deus, ele podia ter feito esses milagres sem a participação de ninguém. Na verdade, ele não precisa de nós, mas ele desejou que todos nós fôssemos participantes dos milagres que ele realiza. Ele deseja que o material seja usado. Ele deseja os elementos. Ele quer que a sua criação participe das coisas que ele tem feito. Tanto é verdade isso que eu estou compartilhando nesse momento, que Jesus Cristo veio em carne para ser entregue para a remissão dos nossos pecados. O nosso poderoso Deus não poupou nem seu único filho desta ordem. Então, o nosso amado Jesus Cristo se fez carne e se tornou a matéria necessária para que você e eu estivéssemos aqui, sentados nesse lugar. O nosso amado Jesus Cristo foi a oferta perfeita para que todos nós pudéssemos ser alimentados. Foi Jesus, o escolhido pelo nosso Senhor, sem nenhum pecado, que morreu para que todos nós fôssemos perdoados. O nosso amado Jesus Cristo é o pão da vida. E quem vem a Ele nunca mais tem fome. E quem crê nele nunca mais tem sede. Em João 6,35, o próprio Senhor Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. E quem vem a mim nunca mais tem fome, e quem crê em mim nunca mais tem sede. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Agora, eu peço que você lembre de quem convidou você para sentar à mesa e se alimentar desse pão da vida. Quem está sendo usado continuamente para servir esta mesa, aonde você está se alimentando. E agora que você já está forte e nutrido, pelo menos minimamente para ficar de pé e dar alguns passos, quem o Senhor escolheu para você alimentar? Quem está sentado à mesa esperando você servir o alimento? Você está deixando alguém com fome? O que tem na mesa que você está servindo? As pessoas que você está alimentando estão conseguindo ficar de pé e dar pelo menos alguns passos? Ou a comida está tão leve que elas não conseguem nem mesmo andar? Talvez, queridos, as pessoas podem estar acostumadas a ficar apenas sentadas. Talvez elas nem sabem que elas podem ficar de pé. A comida pode estar tão artificial que talvez elas nem estejam percebendo. Será que elas sabem que pode andar? Talvez saibam. Mas pode ser que elas não estejam tendo condições para isso. Agora, eu pergunto para você: do que as pessoas se alimentam quando elas sentam e se acostam nas nossas mesas? A sua mesa cura? Na palavra do Senhor está escrito que nós reconheceremos pelos frutos, porque não podemos colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas. Está escrito que toda árvore boa dá bons frutos, mas que a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Isso está escrito em Mateus 7, a partir do versículo 16. Mas
sobre o assunto que nós estamos falando aqui, nós reconheceremos do que nós estamos nos alimentando conforme nós alimentamos outras pessoas. Nós não podemos comer do pão da vida e servir qualquer outra coisa que não seja o pão da vida. Nas nossas tigelas não pode estar outra coisa senão a palavra de Deus, o alimento puro e verdadeiro para nutrir e nos deixar fortes. Primeiro, nós fomos escolhidos para preparar o pão? Sim, fomos escolhidos. Nós estamos preparando o pão com os elementos que o Senhor determinou e servindo a mesa conforme Ele disse que tem que ser servida? As pessoas que estão se alimentando são aquelas que o Senhor determinou? Os utensílios da mesa estão de acordo com a vontade de Deus? Ou nós estamos colocando outros? Ou quem sabe nós estamos escolhendo as pessoas? Ou talvez a gente esteja servindo, mas nós servimos aquilo que nós queremos. Será que nós estamos mudando a receita? Agora, escute, escute agora, Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que fez e que formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jerusalém a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. E um dirá, pertenço ao Senhor. O outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está por vir. Que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isso e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha. Eu não conheço nenhuma. Isaías 44, do versículo 1 até o 8. Então, queridos, assim como diz na palavra do Senhor também em Salmo 128, feliz é aquele que teme o Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Aquele que faz isso, come do seu fruto e do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Ainda será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, e que haja paz em Israel. Então, queridos, sem palco ou aplausos, em meio aos meus irmãos, aqui nessa plataforma azul, eu descobri que eu sou guardado por ti, Jesus Cristo. Eu carrego o nome da família. Aleluia! E louvado seja o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Pegue o seu pão e vamos celebrar a ceia do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor permitiu nós estarmos aqui reunidos como uma família, Senhor, nesse lugar. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos permitiu partilhar do teu corpo e tomar do teu sangue, Senhor. E eu te agradeço, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pelos teus feitos poderosíssimos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que todos nós temos aqui de fazermos parte do teu corpo, de estarmos sentados aqui acostados à mesa que o Senhor tem servido, dia após dia. Obrigada, Senhor Jesus, pelos alimentos
nutritivos e verdadeiros, que façam que fiquemos fortes. Obrigada, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor nos dá a capacidade, Senhor, de digerir esses alimentos, de mastigar esses alimentos, para que sejamos nutridos. Eu te louvo, Senhor Deus, e te bendigo, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu, de ouvir da tua palavra e de nos alimentarmos. Te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que estejamos fortalecidos pelo Senhor nesse momento, através do partilhar desse pão e do beber desse suco que representa o teu sangue. Em nome de Jesus, Pai, eu consagro esses elementos da ceia a ti e te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja, Senhor Deus, o alimento sempre nas nossas mesas, para a tua honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Podem comer todos. Da mesma forma, Senhor Deus, eu consagro também, Senhor, esse suco a Ti, Pai. E te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que venha nos limpar, Senhor, de todo e qualquer elemento que possa estar nas nossas vidas, na nossa mesa, Senhor. Que não seja, Senhor Deus, aquilo que o Senhor serviu. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai. Se tem qualquer tempero, Senhor, qualquer elemento a mais, Pai, nessa mesa que o Senhor não deseja, que seja retirado, Senhor Deus, para a Tua glória. E que venhamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, servir outras pessoas da maneira que o Senhor deseja, da maneira que o Senhor se agrada, da maneira que o Senhor ordenou, Pai. Para a tua glória, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor. Podem beber todos. Obrigada, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus.